Olá! Nos últimos 20 anos, o país se acostumou a acordar com operações conjuntas em que a Polícia Federal e o Ministério Público desbarataram os mais diversos tipos de quadrilhas. Em muitas delas, os trabalhos envolveram as parcerias da Polícia Federal e Civil. Mas essa parceria pode estar ameaçada caso seja aprovada a proposta de emenda constitucional 37, que tramita no Congresso desde 2011. Essa proposta ganhou impulso este ano com sua aprovação por comissão especial aqui da Câmara dos Deputados e deve entrar na pauta do plenário em breve. A proposta restringe às polícias federal e civil o poder de investigação criminal. O Ministério Público só poderia atuar na fase processual ou no seu papel de fiscalizador do trabalho das polícias, requisitando diligências. Será que essa mudança pode abrir espaço para a corrupção, como dizem os críticos da proposta? Ou ela vai simplesmente disciplinar as ações do Ministério Público? Nós vamos discutir esse tema hoje no Expressão Nacional com o autor da proposta, o deputado Lorival Mendes, do PTB do Maranhão, o deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo, partido que rejeita a proposta. Também com o diretor da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Magnus Barreto, e o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense do Ministério Público, Alexandre Lacerda. Você também pode participar. Mande sua pergunta para o Expressão Nacional, @câmara.leg.br, para o nosso 0800 69 69, para o nosso Twitter, @xnacional. Senhores, boa noite, obrigado pela presença. A discussão sobre o acerto ou não de se restringir o poder de atuação do Ministério Público ultrapassou os limites do Congresso e ganhou as ruas em manifestações de promotores de justiça e de delegados. Para tentar compor o conflito, foi anunciada hoje a criação de um grupo de trabalho que deverá apresentar uma solução até o fim do mês. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. A PEC 37, que nós queremos aperfeiçoar, após a sua aprovação na comissão especial, mas nós queremos seu aperfeiçoamento. Nós queremos que este tema não tenha nem vencedores nem vencidos. O Brasil quer cada vez mais o combate à impunidade, à corrupção, que prevaleça a ética em todos os comportamentos, em todos os seus processos. Então isso não pode ensejar nenhum tipo de radicalização, muito menos emocionalismo. Tem que ser o equilíbrio, o bom senso, a serenidade. Criamos um grupo de trabalho, por sugestão do ministro Cardoso, que já irá se reunir na próxima terça-feira, aqui em Brasília, com a composição, portanto, conjunta do Ministério Público, das polícias e também do Legislativo e do Ministério da Justiça, para que nós possamos, até o prazo de 30 de maio, termos o resultado desse grupo de trabalho, para que em junho, certamente em junho, a Câmara possa pautar essa matéria e votar como é a expectativa do povo brasileiro. Bom, como aqui é a Casa do Povo, eu começo com uma pergunta de um telespectador que ligou para a gente e pergunta o seguinte: o que a sociedade brasileira tem a ganhar com a PEC 37, já que com tantos órgãos investigando e trabalhando, a impunidade ainda predomina no Brasil? Então eu vou começar com o autor da PEC, deputado Lorival Mendes. O que o Brasil tem a ganhar com essa PEC? Olha, o Brasil ganha pela estabilidade jurídica que o país vai conquistar. Nós vivemos hoje um momento de instabilidade jurídica no país. Com a ação ministerial do Parquê Brasileiro, tendo em vista que a Constituição Federal, inclusive aqui eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a presença do constituinte originário, Roberto Freire, que votou esta Constituição e que elencou no artigo 129 as atribuições do Ministério Público, que não são poucas, são efetivas, consistentes, é um órgão importante para o Brasil, mas não consagrou a eles o direito de investigar. Essa atribuição coube ao artigo 144 às polícias judiciárias, civil e federal, exceto aos crimes militares. De forma tal que, na medida em que dois órgãos investigam o mesmo fato tido como delituoso, nós criamos um bis idem penal no Brasil. Nós criamos uma instabilidade e isso tem levado ao Poder Judiciário, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, hoje 98 ações, deputado Roberto Freire, estão paralisadas no Supremo Tribunal Federal
com a arguição da inconstitucionalidade por falta de competência do Ministério Público. Ou seja, esta PEC devolve ao Brasil, né, o direito do cidadão saber quem está ele investigando, por que está ele investigando, qual o prazo, qual a forma, o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, que, infelizmente, hoje o Ministério Público não tem atendido a esses requisitos constitucionais. Deputado Roberto Freire, como bem lembrou o deputado Lorival Mendes, deputado constituinte, o que o senhor acha? O senhor concorda com isso? Não. Concordo, em parte, com aquilo que foi talvez uma das grandes conquistas da Assembleia Nacional Constituinte, da Constituição Brasileira, o novo papel do Ministério Público no Brasil, que era um mero órgão auxiliar do Executivo, algo que corremos o risco de deixar para aqueles que são subordinados ao Executivo o poder de investigar, e isto é um perigo deixar apenas com ele, até porque sofre claramente a injunção do Executivo, isso a gente conhece bem, e o Ministério Público, com essa sua nova atribuição constitucional, ganha um papel, se não de um quarto poder, um poder significativo de defesa de direitos difusos da cidadania. Eu acho que isso foi uma grande conquista que nós fizemos. Pode até haver excesso, e nós estamos vendo que ele levanta excessos. Por quê? Por conta de lacunas da legislação, mas não de um processo constituinte, até porque ele está tentando mudar algo que, evidentemente, não precisava. Se gerou problema, não é da Constituição. O problema foi da legislação complementar, que não definiu bem como a interferência do Ministério Público nas investigações deve se dar. E daí alguns contratempos que estão hoje na Justiça. Eu acho que nós deveríamos, e essa comissão proposta pelo Henrique Eduardo Alves, não é para discutir essa proposta, porque a proposta é muito simples. Torna privativa a investigação para delegados de polícia, seja federal ou civil. Dependendo não tem o que discutir muito lá. O que tem que discutir, sim, aí é que caberia uma discussão, é uma legislação complementar que defina esse processo de interferência. Até porque eu acho que mesmo com os 90 processos que você tem na Justiça, você ganhou muito mais com a presença tanto da Polícia Judiciária quanto do Ministério Público no poder de investigação e de lutar contra a impunidade no país, que era algo muito mais grave, embora seja gravíssima ainda a impunidade entre nós. Doutor Magnus Barreto, o deputado Roberto Freire lembrou essa questão da hierarquia que está submetido o delegado. Nós aqui, principalmente aqui no Distrito Federal, nós convivemos com processos de grande gravidade que foi atingido até o próprio governador do estado foi processado. Eu gostaria de saber, o senhor teria autonomia, por exemplo, para chamar para depor o governador do estado? O senhor acha que o senhor teria permanência no seu cargo se o senhor fosse mover uma investigação que atingisse o seu superior? Por exemplo, o secretário de Segurança do seu estado? Olha, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a todos, mas esclarecer alguns pontos que estão sendo colocados, principalmente por parte do Ministério Público, porque não é o Ministério Público como um todo, que é uma instituição séria, mas esclarecer o que realmente é a PEC. Para tentar ser pedagógico, o teatro, o palco de um processo, ele é formado com as seguintes posições: um juiz que julga, um promotor que acusa, um advogado de defesa que defende e alguém que é absolutamente isento, que vai apurar a verdade real. Quem apura a verdade real nem apura para quem está acusando, nem para quem está defendendo. Apura a verdade para que a sociedade tenha isso. Isso é o que reza a nossa Carta Magna, que foi assinada, inclusive, pelo querido Roberto Freire, que aqui está presente. Isso é o que dizem os principais constitucionalistas brasileiros, inclusive, meu caro deputado Roberto Freire. José Afonso da Silva, que foi braço direito de Ulisses Guimarães aqui na Constituinte. Ele tem
um parecer que é bem claro sobre isso. E por que a PEC? A Constituição já coloca todos os atores em seus devidos lugares. No parecer de Ives Gandra Martins, ele, no final do seu parecer, quando ele é favorável, claro, a que se siga e não se arranhe a nossa Constituição, ele é bem claro no final quando ele diz que nós estamos somente deixando o óbvio mais óbvio, porque já é tão claro isso tudo, já é de uma clareza tão solar que nem precisaria ter isso aí. E esse equilíbrio do processo, ele é necessário para que haja a base da democracia. Mas, delegado, falando do ponto de vista da impunidade, o senhor, como uma pessoa que está hierarquicamente submisso ao governo do Estado ou ao Poder Executivo Federal, o senhor tem autonomia para investigar alguém superior ao senhor? Olha, eu vou só lhe dar um exemplo muito recente. Um dos homens mais fortes desse país ainda é Lula. Um dos homens mais fortes desse país. E o Ministério Público pediu a quem para investigar Lula? Pediu à polícia para investigar Lula. A polícia é quem está investigando. O mensalão, que o Ministério Público erroneamente começou a dizer que quem tinha investigado tinha sido ele, não. Se você entrar, você que está nos assistindo agora, entra aí na internet, no Google e coloca mensalão, quem investigou. Você vai ver quem foi que investigou, que foi um delegado chamado Zampronha. É um delegado chamado... Bom, entra na internet. Hoje o Google não deixa mais a gente mentir. Não, hoje, mas é isso que eu queria perguntar a vocês. Olha, estou perguntando, não estou... Eu sei. Fala-se e comenta-se que os delegados que investigaram o mensalão estão sendo processados. Olha, eu desconheço isso. É isso que eu estava querendo saber. Eu não estou afirmando, até porque eu não conheço. Eu desconheço. Eu estou querendo com você avançar nesse debate. Agora, só para fortalecer, a posição clara da polícia é que nós temos que trabalhar em sintonia com o Ministério Público. E como é a sintonia? A Constituição, ela dá as competências do Ministério Público. Dentre essas competências, estabelece a instauração, a requisição da instauração do inquérito policial por quem deve fazê-la. Ele pode pedir fundamentadas as diligências que ele achar necessário para robustecer a sua denúncia, as diligências necessárias. E ele pode acompanhar, que é até bom para a polícia, acompanhar a investigação. Além de tudo, o Ministério Público tem um controle externo da polícia. O Ministério Público ele não é controlado por ninguém. Ele não tem um controle externo. É isso que eu queria saber. Doutor Alexandre Bacelar, o Ministério Público controla a polícia. Quem controla o Ministério Público? O Ministério Público pode decidir investigar quem quiser de qualquer forma ou é necessário um procedimento formal? Eu acho que, em primeiro lugar, temos que fazer em primeiro lugar, olá a todos, vou esclarecer alguns pontos. A Constituição Federal, que o nosso companheiro Roberto ajudou a construí-la. Eu preciso de um papel. Não, aqui, deputado. A Constituição diz que compete ao Supremo, principalmente a guarda da Constituição. Ou seja, constitucionalistas, temos Zé Afonso, temos Barroso, temos constitucionalistas para tudo quanto é lado, que diz isso ou aquilo sobre essa discussão, porque é uma discussão antiga que vem sendo travada desde 88 sobre a questão do poder de investigação do Ministério Público e da exclusividade da investigação da polícia. O Supremo, que é o guardião da Constituição, já praticamente reiteradas vezes disse por 10, 20, 30, 50 vezes que não existe a exclusividade, a privatividade da investigação. Não é verdade. O Supremo diz isso. Alguma Câmara pode dizer. Não, o Supremo eu posso, eu tenho O Supremo não. O Supremo está equivocado. O Pleno nunca falou isso. Vamos permitir que eu possa falar senão não vai ter diálogo. Então aqui
Eu tenho aqui eu tenho aqui um acordo, habeas corpus 84965. Câmara. Não, eu tenho o pleno também, tenho pleno. O pleno não julgou. Eu tenho pleno. Eu não sei se eu posso esclarecer. O Supremo não julgou de forma definitiva. Não. O Supremo está analisando no momento de forma definitiva. Ele tem diversas Está se confundindo sentenças, duas coisas. É. A discussão, são duas discussões diferentes. A exclusividade da investigação pela polícia é uma coisa, que gera exclusividade e proibição de todos os demais, não é só o Ministério Público. E o poder investigatório do Ministério Público é um outro ponto. Então, deixa eu concluir, por favor. Hoje, o que o Supremo diz, por unanimidade, que não existe exclusividade da investigação, a Constituição não quis dizer isso. O único momento que dispôs sobre exclusividade é a questão da Polícia Federal, que é exclusiva da apuração dos crimes federais. É isso que a Constituição diz. Tanto é fato que depois o poder de investigação do Ministério Público começou esse debate. Hoje nós temos maciça maioria dos ministros dizendo que o Ministério Público não só pode, mas deve investigar. Apenas um ministro que é contrário ao poder de investigação do Ministério Público. Hoje está aguardando esse recurso extraordinário, que é o caso principal, e o outro habeas corpus, porque hoje o Supremo já praticamente está nesse caminho. A discussão é modulação de efeitos. Como e quando o Ministério Público pode investigar subsidiariamente situações excepcionais, quando envolve crimes contra a administração, quando envolve a violação policial, essas situações excepcionais, crime organizado, essa situação que o Ministério Público vem defendendo, a modulação de efeitos que o Supremo Tribunal Federal quer dar, e é isso que o Ministério Público brasileiro defende. Isso eu posso falar em nome do Ministério Público brasileiro. Foi muito importante essa reunião de hoje, o presidente da Câmara, o ministro da Justiça, pessoas sérias, honradas, preocupadas com a nação. Aí vem a pergunta que você trouxe inicialmente. A quem interessa isso? Será que é bom para a nação esse modelo proposto pelo deputado Lorival Mendes? Ou hoje o mundo, a universalização da investigação, que é o caminho que vem sendo encaminhado, não é só o Ministério Público, é a imprensa investigativa criminal, são a CGU, TCU, IBAMA, PRF. E eu digo uma coisa, sem medo de errar isso, porque eu estou participando da Coordenação Nacional da Campanha. Hoje, em toda a segurança pública, apenas delegado de polícia apoia essa PEC. Então, hoje, e o Congresso... A OAB do Brasil defende segurança pública, Geral segurança da União. Pública. Defende. A OAB hoje teve o posicionamento do Firmo Cavalcante na eleição que gestão passada. De São Paulo criou uma comissão de notáveis. Vamos só, deixa eu só concluir. Deputado, só ele concluir, o senhor volta. Só concluir. Quanto à OAB, hoje o atual presidente da OAB não tem posicionamento, tanto é que todas as OABs do Brasil hoje estão fazendo. Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco contra a PEC. Outro estado de São Paulo, mas está começando o diálogo. Independente disso, o que nós temos Brasília hoje, favorável, que o Ministério São Paulo Público defende hoje, é esse diálogo que o ministro da Justiça, o presidente da Câmara, o senador Vital do Rego, o Fábio Tradi do meu estado, o Bernardo, esse diálogo de atribuições, regramento. Se está faltando problema, se não serve a resolução do CNMP, resolução 13, que eles alegaram, a OAB foi coadinho no Supremo, que se faça hoje o regramento e equilíbrio. É isso que o Ministério Público quer. Participar, trabalhar. Doutor, eu estava presente, o senhor não estava. Hoje eu estava presente na reunião, o senhor não estava presente. Eu participei. O deputado Lorival Mendes queria fazer uma resposta ao... No direito público, o que não está previsto na Constituição e que é assegurado a uma instituição, outra instituição não pode fazer. Sim, mas então, se esse seu raciocínio raciocínio é correto, se o raciocínio é correto, então por que você está querendo buscar que é privativo? E escute só. Porque não é privativo na Constituição. Por isso você está falando que não é privativo. Só um minutinho. Claro. O que senão não consta, precisava você. Não consta. Não consta que é privativo. Isso, não consta. E vocês querem botar. Isso. Por quê? Porque foi conferido às polícias judiciárias, e Vossa Excelência votou favorável, a apuração das infrações penais. Então, há um dispositivo na Constituição 144, parágrafo 2º, que diz: às polícias civis compete as apurações das infrações penais, exceto as militares. No tocante ao artigo 129, que está as atribuições elencadas do Ministério Público, não menciona nada. O Código de Processo Penal, que é a nossa legislação infraconstitucional, no seu artigo 4º, claramente assegura à Polícia Judiciária
a apuração das infrações penais. Deixa eu- Uma indagação me deu um dispositivo, um artigo. Eu mudo de posição, que assegura isso. Já que falaram Não tem, tanto, não há viu, Lorival? regramento. Lorival. Já que Deputado falaram Roberto tanto Freire. que eu tive participação na Constituição, eu participei muito desse debate. E quero dizer a você que uma das discussões era ainda maior poder ao Ministério Público. Me lembro que se discutia, por exemplo, o papel do Ministério Público no sistema judiciário italiano, que é uma participação muito mais efetiva até. Era uma ideia, nós defendíamos isso, que ficasse expresso esta capacidade do Ministério Público até dirigir a polícia judiciária. Não apenas controlar, então, o controle externo. Era mais, queríamos mais. Claro que ficou uma certa lacuna, e essa Constituição tem várias. E nós não vamos resolver no momento em que a sociedade cada vez mais exige não exclusividade, mas, ao contrário, uma maior participação flexível, inclusive, da capacidade de investigar, da forma que ele falou aí. Isso já era pensado e é mais pensado ainda. Repare, algo muito concreto. Ela fez a pergunta e é verdade. O delegado, ele tem uma subordinação ao executivo. Então, rapaz, não vamos querer Não é ofensa. Não tô passar. querendo, eu tô Claro. apenas Então, dizendo peraí. a Vossa Então, Excelência. no momento em que você tem esse executivo, alguém diz: o Ministério Público mandou a Polícia Federal na investigação de Lula. Mas a Polícia Federal não abriria nenhum inquérito e não faria nada se não fosse mandado. Nós não É podemos. isso? Claro. Deputado Roberto Freire. Então essa coisa não pode. Deputado Alguns Roberto Freire, crimes. se Vossa Excelência me poderia falar permitir do uma judiciário, a Polícia Judicial, para crimes da sociedade em geral. Na complexidade do crime organizado, dos crimes de administração pública, um subordinado, evidentemente, terá dificuldade. Daí, você ter que discutir qual o papel de outros órgãos neste processo. Abrir a perspectiva. Roberto E aí Freire. não é na Constituição. Sim, mas aí tem que mudar o Seria na sistema. legislação complementar. É isso. Olha, imagine se não fosse investigação, esse mensalão ficando na mão de Houve delegado. participação, Eu sim, do duvido que Ministério Público na tivéssemos o que investigação do tivemos. mensalão. Deputado, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é legalista, Delegado- sim ou não? Só um minutinho. O senhor é Delegado legalista. Magnus, Só um minutinho, eu Magnus quero Barreto. só tiver um tempinho. complementar o meu entendimento com essa ponte Sim, com o deputado deputado. Roberto Freire. O Ministério Público, quando ele abre esses procedimentos, ele não tem nenhuma regra, nenhuma forma, não tem prazo. Tem, sim, senhor. Não existe, Resolução não pela existe Conselho Nacional do controle, Ministério Público. não tem controle nenhum. Não, é que eles não aceitam isso. Ele propuseram não a DIM porque tem não serve para eles, controle. porque a O Constituição permite cidadão, que se faça o resolução. cidadão não sabe sequer por que está sendo A resolução investigado. permite isso. Não diz tem isso. direito. Resolução não é lei, não foi A votada. ampla vamos- vocês não defesa. ganharam liminar do Vamos fazer, Supremo. Isto é uma peraí. violência Vocês não ao ganharam Estado de resolução Gente, do Direito. Supremo. tem 4 pessoas falando ao mesmo tempo. Aí eu proponho a vocês Ninguém que pode a gente entender nada. discuta essa questão, até porque isso é essa verdadeiro. Há uma certa insegurança na atuação do Ministério É por Público, isso- mas nós não vamos resolver o problema impedindo a sua investigação, mas melhor regulamentando. Esse é o outro problema. Daí eu dizer, Eu tenho- discutir... Só para Quando eu tiver um concluir, só um tempinho, minutinho. tudo bem, mas Deputado quando eu Roberto tiver- Freire, o problema é que não há. O Constituinte, Vossa Excelência, não consagrou ao Ministério Público o direito de investigar. Vossa Excelência não votou essa Deputado matéria. Lorival, vamos- Não, senhor. Deputado Vossa Excelência, Lorival. só um minutinho. Não, aí não. Não, assim não. Deputado Lorival. só um minutinho. Quando eu puder Do falar. capítulo da segurança pública, onde atribui às polícias judiciárias o direito de investigar, o voto de Vossa Excelência é Não, favorável. claro, mas é porque nós fomos derrotados na sistematização. Não, eu estou dizendo. Deputado, vamos deixar Eu os não ia nossos deixar o outros que chamava convidados buraco falarem. negro, não é por aí. Deputado, gente, Mas eu não botei privativamente O delegado- para delegado da polícia, deputado, não. Eu não deputado, coloquei. Só quem tem exclusividade Lorival. é o Ministério Público na Deputado na Lorival, denúncia. o Não tem delegado exclusividade. Magnus Barreto Ele é está exclusivo. tentando
falar. Não, nada, tem que falar. Doutor Alexandre, por favor. Não, Doutor mas Lorival. só quem pode denunciar, Doutor Lorival, eu titular acho... da ação exclusiva da ação penal é o Ministério Público. Não é o que diz a Deputado Lorival, o Ação doutor penal Magnus privada subsidiária vai da falar. pública. Doutor Magnus, Muito pode obrigado, falar, muito por obrigado. favor. Eu só queria mesmo um tempinho aqui que eu pudesse expor A coisa tá o bem, que eu né? Tá penso ótimo, e o que eu pensava que pesquisei. ia só ouvir. Eu tive a honra de estudar na mesma escola de Direito do deputado Roberto Freire. A nossa saudosa, Bem melhor do que eu. a nossa saudosa Faculdade de Direito Recife, no Parque 13 de Maio. E como deputado, eu fui orientado a pesquisar. E eu vivia naquele primeiro andar ali pesquisando e me Biblioteca. acostumei naquela biblioteca, me acostumei a pesquisar e tal. E, obviamente, quando cheguei agora, também, quando tinha uma dúvida, eu fui pesquisar, deputado. Eu fui pesquisar. E fui pesquisar lá nas origens. Fui pesquisar primariamente o que tinha acontecido durante a Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, nós vamos matar de pau agora todas essas mentiras, essas asneiras que têm sido dito por uma pequena fração do Ministério Público, porque não são todos. Já existe um movimento dentro do Ministério Público que está se sentindo mal com essa situação. Mal com essa situação. Oh, pelo amor de Deus, deixa eu falar, meu filho. Deixa eu falar. Está se sentindo mal. Bom, eu fui às origens. Na Constituinte tinha uma comissão de sistematização. E nas discussões da competência do Ministério Público, foram apresentadas algumas emendas, para ser mais exato, 7 emendas, de alguns colegas seus, deputados, inclusive conterrâneos. Luiz Freire era seu colega, apresentou uma emenda. O Dorico Pinto. Delegado, Bahia. vamos, Delegado. por favor, Vamos ser mais objetivos, porque Exato. nós estamos a 1 minuto do intervalo. Todos esses apresentaram emendas para que o Ministério Público pudesse ter a condução da investigação. Todas elas foram rejeitadas. O Ministério Público, como as CPIs podem existir, COAF pode investigar, Receita Federal pode investigar, ministérios, mesmo com a PEC, sobretudo com a PEC, todos esses podem investigar. Eles não podem ter a condução da investigação. Aí vai desequilibrar o processo, mas investigar pode. Eu conversei com vários deputados, inclusive do PPS, inclusive o seu líder, e está existindo um esclarecimento dos deputados, porque eu senti o mesmo problema, eu senti quando da votação da Comissão de Constituição e Justiça. Todo deputado que eu chegava para falar não queria nem conversar comigo, porque dizia, vocês vão tirar até a CPI. Quando eu comecei a explicar e até mostrar, porque o deputado Lorival, logo no início, quinta linha na justificação, ele já diz que tudo, a investigação continua, é isso que nós queremos. Quanto mais pessoas investigarem, melhor. Agora, a condução da investigação são outros 500 deputados. Mas o senhor pode investigar para aquele que conduz e dizer, olha, eu descobri alguma coisa e tal, isso vem se somar. Isso vem se somar. Tudo isso vem a se somar. Agora, inventaram inverdades e a população começou a, como só ouvia um lado, começou a imaginar. Até a história de PEC da impunidade, que foi inventada por ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Demóstenes, que foi expulso do partido, caçado pelo partido, e continua promotor de justiça. Nós precisamos fazer um intervalo, nós precisamos fazer um breve intervalo, a gente vai voltar daqui a pouco. E você ainda pode mandar sua pergunta para o 0800 619 619, para o nosso Twitter, @xnacional, e para o Expressão Nacional, @câmara.leg.br. Até mais. Estamos de volta com a Expressão Nacional, debatendo a proposta de emenda constitucional que proíbe as investigações do Ministério Público. As investigações poderiam ser conduzidas somente pela Polícia Federal e Polícia Civil. Aqui conosco o deputado Lorival Mendes, do PTB do Maranhão, e o deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo, o diretor da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Magnus Barreto, e o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense do Ministério Público, Alexandre Lacerda. Mande sua pergunta para o 0800 69 69, Twitter, @xnacional, e o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br.
Bom, a gente vai começar aqui com a participação de alguns dos nossos telespectadores. Diversos deles pediram encarecidamente não aprovem a PEC 37. Desculpe, deputado Lorival. Eu roubei o direito autoral da primeira pergunta que eu fiz, que foi do Tércio Baggio, de Campo Grande. O Tércio mandou a pergunta por telefone, eu usei a pergunta dele e não falei. O Ricardo Fonseca, ele manda a seguinte pergunta. Ele diz que existem apenas 3 países no mundo onde a investigação criminal é atribuição exclusiva da polícia: Uganda, Quênia e Indonésia. Nos Estados Unidos, existem mais de 40 órgãos com atribuição para promover a investigação criminal. Diante dessa realidade, por que não procuramos nos aproximar do modelo norte-americano, que é considerado um país com democracia consolidada e no qual há respeito pelos direitos individuais? E eu queria acrescentar isso, que esse modelo de Ministério Público e Polícia, de atuação de diversos órgãos em colaboração, é um modelo adotado em diversos tratados dos quais o Brasil é signatário, inclusive o Tribunal Penal Internacional. Eu gostaria de saber qual dos modelos seria o ideal e por que a gente está adotando um modelo, mais uma jabuticaba no Brasil? Olha, o modelo é a nossa Constituição. Eu defendo a Constituição do Brasil. O sistema americano... O senhor está mudando a Constituição, deputado? Não estou mudando em nada. Não é uma proposta de emenda? Não. Eu estou apenas ratificando o que o Ives Gandra já dizia que é óbvio. Não seria nem necessário essa PEC. Essa PEC não era para ter sido apresentada. Você está me entendendo? Mas como no Brasil o bis idem, ele se faz necessário, tanto na área tributária e agora penal, nós temos que fazer. O sistema americano é diferente. Promotor lá é eleito. É eleição na chapa majoritária. Não é concursado. E ele não faz investigação, ele acompanha o ato investigatório. Esse modelo não é o modelo brasileiro. O nosso modelo é Polícia Judiciária pura, Ministério Público acusa, advogado defende e juiz julga. O resto está fora da lei. E Rui Barbosa já dizia, fora da lei não há salvação. Doutor Alexandre, eu vou dar a palavra para o senhor queria acrescentar diversas coisas, mas eu queria também fazer uma pergunta. Depois que o senhor falar, o senhor me faz uma... Eu acompanhei o julgamento do Mensalão e uma das questões que mais eram questionadas, um dos pontos mais questionados é que na sentença, nos votos de condenação, por diversas vezes os ministros utilizaram depoimentos que foram prestados durante a fase de inquérito policial, onde não havia o contraditório. E os advogados estavam questionando que isso não seria legal. Eu queria que o senhor comentasse isso. É bom explicar essa questão, até para esclarecer um ponto que eles batem muito. Em primeiro lugar, é tese perdedora no Supremo Tribunal Federal. Eles não reconhecem o Supremo Tribunal Federal. Que o Supremo Tribunal Federal fala o seguinte: no Brasil tem sim o sistema acusatório. O sistema acusatório é durante o processo, pós-denúncia, pós-citação da parte. Ou seja, o sistema acusatório fala que uma pessoa acusa, outra defende, outro julga. Quem julga não pode acusar. Quem defende não pode julgar e quem julga não pode acusar nem defender. O sistema acusatório não fala nada de quem investiga. Tanto é fato que no mundo inteiro, fora Uganda, Quênia, Indonésia, esses países, o Ministério Público, na verdade, ele tem um dever de buscar uma prova para que ele possa trazer uma denúncia séria, uma denúncia fundada. Então, essa história que o sistema acusatório é violado com a investigação do Ministério Público não procede. Ponto 2, é o principal. A PEC 37 não vem só para tirar, não é dispositivo. Retira o poder de investigação do Ministério Público. Cria-se o monopólio, a exclusividade da investigação para as polícias, proibindo todo mundo de investigar crime. Ele fala conduzir investigação, jornalismo investigativo criminal. A partir do momento que as empresas de televisão fazem investigação, segue adiante, ouve pessoa, ouve outra, com a PEC 37 vai ser proibido. Eles, sabendo de um fato, terão que encaminhar diretamente para o delegado de polícia, CGU, TCU, IBAMA. Não vou falar Ministério Público hoje, não, vou repetir. Hoje nós temos notas públicas de toda a segurança pública fora do delegado de polícia. Associação dos Magistrados do Brasil, CNBB, Associação Brasileira de Imprensa, maçonaria, mais de 30 países do mundo estão mandando preocupado com essa proposta de emenda à Constituição. Então não é uma luta hoje do Ministério Público, é uma luta da sociedade. Hoje, como você bem pontuou, você faz pesquisa no Brasil inteiro, mais de 90% da população é contra a PEC.
Essas são as pesquisas. Estão usando a então, associação, agora, estão usando o grupo agora vou responder a tua pedir pergunta. isso aí. Vou responder a tua Inclusive, pergunta. com diárias pagas para fazer por isso, favor. o que é improbidade Delegado, administrativa. por favor, vamos Isso é improbidade vamos- administrativa por o que estão favor, deixe o fazendo. doutor Alexandre Concluir terminar. E a a gente, pergunta. eu tenho, inclusive, uma pergunta para o senhor também. Ótimo. Então é o seguinte, a questão do mensalão, eu vou repetir, o Ministério Público participou sim da investigação criminal. Hoje o Brasil, quase 98%, 99% das investigações de corrupção é Polícia Federal, Ministério Público ou os dois juntos. O Brasil vai ganhar com isso? Essa é a pergunta que não quer se calar. Então, hoje sim, a questão do contraditório na fase inquisitorial é uma evolução que o país vem fazendo, é uma construção que hoje a OAB vem trabalhando por isso, e o Ministério Público cada vez mais trabalha pela publicidade, pelo controle jurisdicional da investigação do Ministério Público. É por isso que é muito fundamental hoje esse grupo de estudo. Nós temos que melhorar a investigação do Brasil. E não é só com a vontade dos delegados, mas tem que ouvir toda a segurança pública. E o Congresso é o lugar perfeito para isso. Delegado Magnus Barreto, eu estava vendo uma pesquisa feita pelo professor Michel Missi, da UFRJ, sobre o inquérito policial no Brasil. E o que eles concluíram é que o inquérito policial é extremamente falho e que há um baixo índice de aproveitamento. Eu vi que o melhor índice de aproveitamento são dados antigos, são até 2009, mas o melhor índice de aproveitamento de inquéritos que chegam ao Ministério Público e se transformam em denúncias é de 15%. Um número do Rio de Janeiro de ocorrências de homicídio de pouco mais de 2.900 inquéritos que foram enviados ao Ministério Público, 2.400 foram devolvidos para novas diligências. Quer dizer, hoje a polícia tem condições de arcar exclusivamente com essas funções? Ela está bem aparelhada para isso? Ela tem condições de responder essas demandas? Olha, eu vou fazer inicialmente alguns esclarecimentos. O primeiro, a população carcerária do Brasil, a quase a sua totalidade está lá em razão de inquéritos policiais feitos pela polícia. Você sabe quanto por cento de detentos e reclusos, sejam eles em penitenciária ou em colônia penal ou agrícola, estão lá presos em razão de investigação feita pelo Ministério Público? Próximo de zero. Os levantamentos de improbidade administrativa, um professor de Direito Constitucional do meu estado fez um levantamento na Justiça Federal de 462, pouco mais de 30 chegaram a sanções... Isso não é culpa do Ministério Público? De sexta... Quem julga o Judiciário. Não, é do Judiciário. É do Judiciário. Vamos Peraí, com esperar. licença. A culpa é de todo mundo. Para vocês, todo mundo. político... Olha, para vocês, político é corrupto. Jamais. Polícia é corrupta. Jamais. Empresário é corrupto. Jamais. Vocês querem sentar... Jamais. Você Não, tá com com licença, deixa eu sensacionalismo. falar. Tá Você quer ofendendo a sentar no instituição. lugar de Doutor, todo por mundo, favor, vamos inclusive terminar, no dela. Se a doutor senhora Magnus brincar, falar. eles querem sentar também no seu Jamais. lugar. Então, isso, parece que esse Sensacionalismo, isso. povo veio em uma nave espacial. Eles se colocam como o monopólio do espírito público no Brasil. Jamais. Deram um poder que Ministério Público nenhum no mundo tem. Nenhum país no mundo. E inventam coisas com muita facilidade. Do mesmo jeito que inventaram que nem CPI existia, se eu perguntar ao queridíssimo aqui, em que localização da África fica Uganda ou fica Quênia, qual é a capital de um ou de outro, qual é a população, ele não sabe nada, porque inventaram. Como poderiam ter inventado Burundi, Madagascar, ou Libéria, ou Equador, porque eles chutam simplesmente as maiores asneiras do mundo. E as pessoas às vezes engolem, com licença. E as pessoas às vezes engolem. Como, por exemplo, a nossa mediadora, que mais de uma vez colocou que a PEC iria retirar do Ministério Público de investigação. Ninguém retira nada de quem não tem. A Constituição ela não dá esse direito de condução de investigação para o Ministério Público. Supremo ele pode pedir... Ô, meu filho, fez a licença, interpretação. meu filho. É porque você é muito novinho, aí é muito impulsivo. O Ministério Público, ele tem, como eu já disse mais de uma vez aqui, está na Constituição, para quem pegar, ele pode pedir instauração, ele pode acompanhar. Tem um controle. Ele tem um controle externo, o que é que ele quer mais? Agora, está ao arrepio da lei, certo? Isso tem um custo fantástico para tudo e os resultados são pífios. Deputado Roberto Freire. Só uma questão. Se não tem esse poder, por que é que vocês estão patrocinando uma emenda que
torna privativo de vocês a condução e a investigação. A condução já está. A condução já Sim, está. claro, não, mas você quer privativa a investigação. A Constituição que o senhor mas assinou está. Doutor, Privativo deputado não Roberto. está. Não, está Deputado exclusivo, Roberto, exclusivo. Qualquer criança sabe que isso, qualquer criança Na Constituição sabe. exclusiva das Roberto, polícias, não está Deixa eu ver se eu consigo A Não. polícia judiciária é Só- exclusivo. peraí. Deixa eu ver se eu consigo responder a pergunta do deputado Delegado Marcos. Roberto Leia o Freire. dispositivo da Constituição. Deputado Roberto Não precisa Freire. me ofender, Sim, não a precisa pergunta ofender de também. Vossa O deputado Excelência. Lorival Mendes quer responder. Não sei o quê, vamos trabalhar com educação. Vamos começar na A educação. pergunta de Vossa Excelência é oportuna, é bom, é eficaz. Sim, porque é uma lógica meio, Por que está meio sendo feito? simplória até, né? Porque o equilíbrio, está havendo um desequilíbrio. Sim, Um mas- único órgão. Não. Só um minutinho, Sim. deputado. Vossa Excelência perguntou. Não, mas- Um único órgão, Mas ele eu não pode. perguntei Ele e eu não- ia tentar responder. Escute, vamos deixar ele falar. Ele não pode investigar e, ao mesmo tempo, Não é. já é tendencioso que Então, ele investigou. deputado Ele Lorival Mendes, então denunciar. vamos deixar o deputado Roberto Freire então terminar o raciocínio dele. Não, o que ele raciocínio que começou. eu quero dizer, primeiro, o que dentro, né, do mundo moderno, você não está gerando exclusividades. Ao contrário. Exatamente. Em função da complexidade, você começa a dar capacidade investigativa a vários outros setores. Isto é o que está acontecendo no mundo. Verdade. Né? Então, você, quando não se colocou que era privativo, era admitindo que você tivesse a capacidade e a vida começou a demonstrar. Por exemplo, o crime lá em Santo André, quando a polícia quis encerrar como um crime comum, se o Ministério Público não tivesse lá aparecido, aquilo tinha acabado antes de gerar a crise que nós vivemos, de um partido ter mandado matar um prefeito. Se quem vai se descobrir quem foi, se não vai, a justiça demora, mas se não tivéssemos a capacidade de intervenção de outro poder, aquilo tinha morto. Não é tirar da polícia judiciária o seu papel, mas deixar e permitir que na sociedade moderna que nós vivemos, isso seja mais amplo. A ideia não é retirar dos delegados, nem da polícia judiciária, mas é não dar a privatividade para esta atuação, porque a sociedade tem capacidade de ter um melhor papel de investigação das várias entidades e instituições. Este foi a ideia que nós tivemos. Acho que a Constituição está bem. E o que pode discutir para evitar que venha problemas no Supremo, se pode ou não, é numa legislação complementar que defina bem qual a capacidade desses atores na sociedade, na capacidade de investigar. Isso é o que nós temos que lutar e não tentar dar uma exclusividade ou privativo apenas de uma determinada categoria. A sociedade quer ter maior garantia e não ficar apenas num órgão que tem uma capacidade, evidentemente, de subalternidade a um executivo. Esse executivo vai ter muita dificuldade de ser investigado. Deputado, porque seus argumentos seriam ótimos. Seus argumentos seriam ótimos se fossem em cima de verdade. Mas a mentira é que COAF pode investigar, a Receita pode investigar. E o senhor está colocando como se nenhum desses pudesse. Todos podem investigar. Nós temos diversas perguntas. As pessoas que estão em casa, São essas instituições que falam também. Eu não estou falando que essa emenda não vai tirar a capacidade de comissão parlamentar de inquérito, que precisa, inclusive, ampliar, inclusive, seus poderes, que está sendo desmoralizado pela política. Eu estou querendo dizer que não tem por que você tornar privativo. Deputado Eu não estou querendo Roberto dizer, Freire. eu estou querendo dizer que a sociedade está caminhando para dar esse poder para vários. Você está citando aí alguns. Não tem por que tornar privativo. É isso as que eu estou pessoas, falando. deputado Lorival, é que as pessoas, deputado Magnus, as pessoas estão em casa, as pessoas estão em casa, deputado, o senhor vai ter um tempo. É que as pessoas estão em casa, estão mandando um monte de perguntas e não estão tendo tempo. Essa pergunta foi encaminhada ao senhor Alexandre Lacerda e eu acho que dá para juntar a afirmação do Dr. Magnus
de que o MP não coloca ninguém na cadeia. E o Francisco Santos, de Boa Vista, ele pergunta por que o MP só entra numa investigação quando é acionado e por que não toma iniciativa própria? Resposta clara e fácil. Por que não põe ninguém na cadeia? Em primeiro lugar, quem prende é a polícia. O Ministério Público não é policial e nem quer tomar o lugar do policial, não quer pegar um distintivo, sair às ruas prendendo ninguém. O que ocorre? Como foi bem pontuado aqui, hoje o Supremo vem falando isso, e eu acho que hoje, independente do Supremo, o que importa é o daqui para frente. O Congresso Nacional hoje é a casa do povo, é a casa que tem que discutir o que é melhor para a sociedade brasileira. Eu acho que esse é o ponto pacífico entre nós. Tem que tirar de lado, como bem falou o nosso presidente da Câmara, questões corporativas, Ministério Público tem erros, tem acerto, Polícia também tem erros, violações de direitos humanos, tem N situações. O que ocorre? O papel do Ministério Público que nós defendemos não é uma investigação ampla e restrita, tomando o lugar de todos. Ocorre que, é fato, a prática mostra, especialmente na Polícia Civil, a falta de estrutura, a ingerência que um delegado é removido à canetada, que não sai nenhum motivo por quê. Eu já vivenciei N situações que o delegado chegava para mim, pelo amor de Deus, doutor, pelo amor de Deus, pega isso daqui e trabalha junto comigo. Eu não estou falando uma coisa que todo mundo sabe que isso é verdade. Eu acho que a questão é, o principal não é que o Ministério Público é melhor ou pior que o delegado, é a questão de garantias, é questão de autonomia, é que a Constituição criou garantias para uma instituição para que ela possa, no mínimo, participar pessoalmente, proativamente na investigação. Então, respondendo a tua pergunta, o Ministério Público trabalha, especialmente deve trabalhar em situações excepcionais, subsidiariamente à polícia. É isso que o Supremo vem dizendo, é isso que nós queremos. Participar, colaborar, trabalhar. Então, hoje, o Ministério Público atua. Você pega a questão de corrupção, questão de violação de direitos humanos, a atuação principalmente é do Ministério Público ou Ministério Público e Polícia Federal. Duas instituições que trabalham juntos, irmãs. E temos que trabalhar sempre junto com a polícia. Temos mais de 80 ações civis aí em determinados estados para tentar valorizar e estruturar a Polícia Civil. A questão é uma só. Carreiras de irmãs que dependem umbilicalmente um do outro estão discutindo, infelizmente, o crime que está batendo palma agora. Doutor deputado Lorival Mendes, eu vou aproveitar que o senhor quer responder ao deputado Roberto Freire. Vamos fazer a pergunta do Eduardo Ribeiro dos Santos. Ele pergunta se o senhor lembra qual era o papel do Ministério Público antes da Constituição de 88 e se o senhor quer que o MP volte a ter o mesmo papel de antes de 88. Não, o Ministério Público sempre foi uma instituição importante para o país. Nós reconhecemos a elasticidade de poder que tem o Ministério Público. O Ministério Público tem a exclusividade da ação penal. Só ele pode intentar ação penal pública incondicional. Só ele. A ação civil pública está litigando com a Defensoria Pública. Estão com o MADI, que ele não quer que os defensores públicos tenham esse poder. Discussão dos limites. Não é limite. Quer dizer que por lá tem, para cá não tem. Tem que ter também. O Ministério Público está perdendo a sensatez. Porque eu agora mesmo me lembrei de uma declaração do ex-procurador-geral da República, doutor Sepúlveda Pertence. E ele dizia, deputado Roberto Freire, recente agora, em dezembro, se eu não sou o Golbery, mas criei um monstro, o Ministério Público. E ele esclareceu essa questão. É um negócio sério. O voto dele no Supremo, ele é a favor do direito. Era presidente de um conselho ética da presidência da República. Foi mandado embora na hora. O Ministério Público não vai ser mandado por Dilma na hora para canto nenhum. Escute só. É uma declaração, deputado Roberto Freire, se não tivesse profunda. Na sociedade é fundamental ter isso. Ele esclareceu que foi isso. Porque não tem regramento. O debate tem que ser só com o problema é que o Ministério Público está sem regramento. Está seletivo, investiga quem quer. Então vamos regulamentar, deputado. O senhor é deputado, o senhor é nosso representante. Vamos regulamentar isso. Não tem prazo, não tem controle. Mas peraí, a comissão de 30 dias é para isso. Tá bem, vamos acertar. Não dá para ver isso. Vamos concordar. É difícil. Vamos concordar numa coisa. Faz uma ação midiática dizendo que a PEC vai proteger a impunidade. Não é verdadeiro. Não vamos cair nessa. Não vamos cair. Não é verdade. Vamos tentar avançar. Repare, você coloca algumas questões
que, inclusive, é muito comentado, né, que há excessos na atuação do Ministério Público. Isso a gente ouve e na Câmara dos Deputados, então, vem com ideias dessa, outros dizem que com o Ministério Público qualquer coisa você está com a improbidade em cima de você, o inquérito. Há todo um debate. Isto não é motivo para se impedir a sua capacidade investigativa. Isto é motivo, e é importante que se tenha, de como regulamentar a sua atuação. Inclusive, como você coloca, vai ter que ter prazos, vai ter que ter maior transparência, é verdade. E controle. E controle. Controle jurisdicional. Controle jurisdicional com maior transparência. Mas isso não é necessariamente você impedindo a investigação. É isso, é só isso. Por exemplo, escute só o que eu vou lhe dizer aqui. O Ministério Público busca a investigação, que é excepcionalmente atribuição constitucional e infraconstitucional da Polícia Judiciária Brasileira. Tudo bem. Ele não tem constitucional porque ele não tem artigo, não tem uma lei que discipline isso. Então não existe essa lei. Então não há regramento. Não há, me mostre. O regramento de como funciona a investigação? Me mostre uma lei. Com certeza. Me diga uma lei. Mas um artigo. É isso que eu estou dizendo. Só um minutinho. Então, nós poderíamos, nesse processo de construção, de avanço democrático, na medida em que você vem para fazer as duas ações, ser o titular da ação penal e a investigação, já que a investigação é da Polícia Judiciária, estende-se também a ação para a Polícia Judiciária, a denúncia. Por que o delegado não pode denunciar? Por que nós não podemos compor, então, aí, para... Quanto mais nós somos, não é melhor para o Brasil? Olha, denunciar a justiça vocês não fazem, não. Mas denunciar o Ministério Público vocês têm que fazer. Deputado Roberto Freire. Mas peraí, olha, repare como são as coisas. Ninguém pode investigar o Ministério Público. Olha, veja você diz não pode investigar. Eu tenho uma pergunta aqui. Gente, por favor. O Ministério Público denunciando que o Ministério Público aceita ou não, vocês não estão investigando e julgando? Olha, o Ronaldo Pereira Rego, de Salvador, ele faz uma pergunta que seria para o deputado Roberto Freire, mas eu acho que cabe para todo mundo. O que o senhor teria a falar sobre as denúncias do senador Fernando Collor sobre o Procurador-Geral da República? Recentemente, o senador Fernando Collor disse que o Procurador-Geral da República seleciona as acusações, segurou há algum tempo algumas denúncias, enfim, que ele usa politicamente o cargo. E eu gostaria, então, que todos dissessem se o Ministério Público atua selecionando politicamente as suas questões. Um minuto para cada um, por favor, que nosso tempo está terminando. Isso, evidentemente, é uma leivosia. Porque qualquer autoridade pode ter suas escolhas, define suas prioridades. O delegado de polícia, o político, ao fazer um discurso, enfatizar determinados aspectos, o Ministério Público pode também dar prioridade a determinadas denúncias. Exato. Claro! Eu acho que até o que Collor talvez reclame muito é porque ele sofreu concretamente denúncias por malfeitorias que fez no governo. Então não cabe dizer que o Ministério Público, porque assim todos podem imaginar que o Ministério Público devia escolher aquela que é da sua preferência para que ele investigasse e denunciasse. O delegado, a mesma coisa pode-se dizer. Isso, evidentemente, não tem muito sentido, porque, claramente, é uma retaliação. E o pior, é o PT usando o Collor. Delegado Magros Barreto. Olha, um ponto que eu gostaria de falar é sobre digamos, a palavra tão batida já, a pirotecnia feita pelo Ministério Público. O Ministério Público costuma fazer operações pirotécnicas que não dão resultado. E o mais interessante de tudo é o seguinte, é que muitas vezes ele represa inquéritos feitos pela Polícia Civil, aconteceu inclusive lá no Pernambuco, estado de onde o senhor já foi o representante do povo e do estado. O deputado Roberto Freire já foi também senador pelo estado de Pernambuco. Represou inquéritos para depois fazer uma operação pirotécnica. Eu me preocupo muito porque o Ministério Público é uma instituição que tem uma importância muito grande em qualquer parte do mundo. E
o Ministério Público foi considerado pela ONG Transparência Brasil, que é uma ONG considerada séria, como a instituição menos transparente do país. Está aqui, senhor Cláudio Abramo. De informação E me administrativa. preocupa também a utilização do órgão e de recursos públicos para contestar a PEC 37. O Globo de hoje, ele dá MP paga diárias de manifestantes no Maranhão. Mas isso não foi só no Maranhão. Isso foi no país todo. Delegado, Não é, a gente, não é bem No nosso país minuto todo já pagaram foi. diárias para que viessem pra cá. Procurador, por favor, Que viessem pra procurador cá. Alexandre Bacelar. Eu vou responder um ponto principal aqui. Um minuto. Então, um minuto. Essa PEC 37, eu digo para todos os telespectadores, deputados e senadores que estão ouvindo. O Ministério Público tem antes e após 88 e agora antes e depois da PEC 37. De fato, a instituição vem fazendo uma autocrítica, uma reflexão fundamental da nossa atuação, de como nós devemos agir, porque falhas, violação de direitos humanos, pirotecnia, a polícia faz e faz de monte também. O que ocorre é o seguinte, nós precisamos, hoje é um importante momento do Congresso Nacional debater qual o modelo de segurança pública ele quer para o país. Eu acho que esse é o ponto principal que nós temos que debater, o que é melhor para o país, e não para as corporações, para as instituições. Então, eu vou dizer o seguinte, hoje concordamos que as coisas devem ser regradas, que seja por lei, que se ponha prazos, que se ponha limites. Todas as críticas que são feitas, que hoje o próprio Supremo diz que deve ter uma investigação do Ministério Público na situação, e situações que, de fato, o Ministério Público deve investigar. A questão da a seletividade de peças depende muito do volume de trabalho, e é óbvio que tem colegas que falham, e falham muito nesse aspecto. Deve ter até responsabilização de quem falhar dessa forma. Só que também outra coisa que a gente pode falar em seletividade hoje, dados do Ministério da Justiça, vamos botar uma média de 100%, 90% dos BOs das delegacias viram pilhas de papéis. Apenas 10% se converte em inquérito policial. Essa é a média nacional. Então, todo mundo tem problema de estrutura e seletividade. Obrigada, deputado Lorival Mendes. Um minuto para o senhor encerrar. Olha, essa situação, se você olhar para a justiça brasileira, você não vai aceitar o que está acontecendo, porque a população se ressente da falta de julgamento. Os processos estão nas prateleiras, abarrotados, esperando prazo para prescrição. Quem é a culpa? O Ministério Público que não fiscaliza os prazos, não tem julgamento. Então, ele não está dando conta do que é dele, imagine dos outros. Então, a quantidade de processos, por exemplo, na primeira região, na área tributária e na área previdenciária, é um absurdo. Mas não há fiscalização. Os prazos não são fiscalizados. A senhora está satisfeita com o desempenho da justiça brasileira? Não está, mas quem é o culpado é o fiscal da lei. Quem tem a obrigação de fazer e não faz. MP participa? É o fiscal. Culpado da justiça? O fiscal da lei. Obrigada, o fiscal deputado. da lei. Eu agradeço, Agora, a falta deputado. de regramento é que nos fez apresentar a PEC. Porque o deputado Roberto Freire votou que o Ministério Deputado. Público não poderia investigar. Eu agradeço. Eu não votei que privativamente era de vocês Exatamente. a capacidade de Essa é a investigar PEC. e vou votar de novo contra. Não, tudo Eu bem, agradeço, direito que eu assiste agradeço a Vossa Excelência. presença. Claro, mas porque eu você não agradeço queira a presença confundir. de Não, vocês as coisas poderem. são distintas. Eu estou mostrando. Não, mas eu não. A oportunidade Olha, agora a de apuração da construirmos infração isso e resolver penal- as falhas. Mas olha, Vamos você resolver não, então você juntos. não Olha, aponta meu Eu, voto. eu, merece, eu agradeço, eu agradeço a presença dos senhores terem Você atendido não- ao nosso não aponta, convite. não. Eu peço desculpas a você de casa que mandou a sua pergunta. A gente não pôde responder todas elas. Elas vão ser todas encaminhadas aos nossos convidados e vão ser respondidas. O Expressão Nacional volta na próxima terça-feira. Até a próxima, até mais.